Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O convidado do programa de hoje é o governador da Paraíba, João Azevedo. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Pedro Nascimento, da TV Aperipê em Sergipe. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Isa Maria, da TV Pernambuco. Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, e Carla Soraya, da TV Ceará. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui na Bahia. A partir desta sexta-feira, entre as 10 horas da noite e 5 horas da manhã, o governo do estado decretou um toque de recolher por 7 dias. Em outros países, governador, como na Inglaterra, medidas restritivas também foram adotadas e o número de infectados diminuiu. O senhor avalia adotar medidas semelhantes neste momento da pandemia? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Saudar a todos vocês que nos compartilham conosco esse programa hoje e principalmente a quem nos assiste. Nós estamos diante de um momento realmente extremamente preocupante da pandemia. Eu sempre digo que nós não estamos numa segunda onda porque não saímos da primeira. O que houve, na verdade, foi um repique de casos em função de uma série de eventos que nós tivemos. Se você analisa os gráficos dos casos, tanto de contaminação como de óbitos, você percebe que tivemos um pico muito grande em julho, agosto do ano passado, caímos de uma forma muito importante aqui na Paraíba no início do mês de novembro. Com as eleições, tivemos um aumento significativo de casos. Começamos a ter uma ligeira queda em dezembro, veio o final do ano, isso refletiu novamente nos números e agora eu não tenho dúvida nenhuma que esses números serão impactados por conta do período de carnaval. Eu sei exatamente que tudo isso tem provocado o maior número de contaminação, o maior número de demandas por leitos e, evidentemente, o maior número de óbitos. Nós sabemos que as medidas e os decretos que já publicamos estabelecem um conjunto de regras de convivência com a pandemia. Entretanto, estamos, nesse exato momento, em reunião com todas as equipes para que a gente possa implementar medidas, primeiramente, no sentido de ampliar a fiscalização e a exigência do cumprimento daquilo que estabelece os decretos já publicados. E caso isso não ocorra, aí sim, começaremos a adotar outras medidas. Na Paraíba, ainda estamos com um percentual de ocupação de leitos dentro do que eu diria aceitável, é preocupante, mas é aceitável, porque nós estamos ainda um pouco acima de 60%, 65% dos leitos de UTI ocupados. Isso não dá para relaxar de forma nenhuma. Entretanto, a gente tem uma margem ainda de manobra dentro das regiões que nós estabelecemos como planejamento. A região do litoral, a região do Agreste, polarizada por Campina Grande, e a região do Sertão. Mas, da mesma forma que outros estados, se houver necessidade de implementar novas medidas, implementaremos sem problema algum. Tá certo, muito obrigado, governador. E vamos girar. Quero chamar Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, que está na capital da Paraíba, João Pessoa. Microfone, Naná. Juraci, quero saudar o seu retorno e ao governador, é uma honra tê-lo aqui no Giro Nordeste. Ontem, na reunião com o ministro Pazuello, se discutiu as vacinas e também a questão dos leitos de UTI e ainda a questão dos medicamentos. O ministro, me parece, garantiu vacinas para os grupos prioritários até maio, mas o restante, o que mais efetivamente ele garantiu para o estado da Paraíba e os demais estados brasileiros? Um abraço a você, Naná. A grande questão, quando se trata de vacinas,
é porque o pleito de todos os governadores do Brasil, sempre e desde que iniciou essa discussão, no sentido de que a gente tivesse aqui no Brasil o maior número possível de vacinas sendo distribuídas, em número de fabricantes diferentes, para que a gente pudesse ter uma quantidade de vacinas muito maior, chegando rapidamente aos estados. Nós recebemos a informação, ontem dada pelo ministro, que nós vamos ter uma entrega agora em fevereiro de um pouco mais de 12 milhões de doses de vacina, mas em março, a partir de março, nós teremos um quantitativo grande de 46 milhões de doses em março, 57 milhões em abril, 46 em maio e, novamente, 42 milhões em junho. Esse conjunto, se realmente se concretizar, porque é isso que nós temos expectativa, é que de fato aconteça isso em função de que nesta reunião estavam presentes o doutor Dimas Covas, do Instituto Butantan, e também a presidente do Instituto Fiocruz, que são os maiores fornecedores dessas vacinas, confirmaram este cronograma. Se isso efetivamente se concretizar, nós teremos até o mês de junho mais de 200 milhões de doses de vacinas sendo distribuídas para os estados. Isso permitiria, evidentemente, nós protegermos pelo menos 100 milhões de pessoas nesse país. Se você considerar que cada estado tem uma faixa prioritária e que é menos de 50%, no caso da Paraíba, a nossa chamada fase prioritária envolve 1.300.000 pessoas. Nós chegaríamos no mês de maio com toda essa faixa realmente protegida. Com relação a medicamentos, é muito mais no sentido de evitar a especulação de preço, que está muito grande. Você realiza hoje tomadas de preço nos estados. Quando há participantes, porque as empresas muitas vezes sequer participam dos processos licitatórios, apresentam preços muito acima dos praticados hoje no mercado. Isso é uma preocupação muito grande, por isso que nós pedimos a intervenção do Ministério. E com relação aos leitos de UTI, porque o Ministério pretende mudar a forma de remunerar os leitos que são homologados pelo Ministério. Hoje, o Ministério paga adiantado, ele paga R$ 1.600 por leito de UTI por um determinado período, 2 meses, 3 meses. E isso, a intenção, pelo menos, do Ministério, é mudar e colocar o pagamento por leito usado. Mas quando você diz que por leito ocupado ou leito usado, você gera aí uma discussão enorme. Como é que vai ser o controle disso? Você tem uma equipe médica que cuida de 5, 6, 8 leitos. O que é que vai ser considerado em termos de custo? Efetivamente vai ser contado os dias ou é por leito homologado? É isso que nós pedimos, que essa discussão técnica e detalhamento passasse para o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e pudesse ser detalhada lá dentro do Conselho, e a gente levar essa proposta final para o Ministério, porque surgiram muitas dúvidas e essa discussão, o próprio ministro concordou em mandar para o CONAS para que houvesse uma discussão interna e depois chegasse à conclusão. Mas a melhor notícia, claro, foi a apresentação de um cronograma que, se não tem o dia exato, pelo menos tem um mês que se pretende entregar um determinado número de vacinas e permitirá que a gente possa fazer planejamento, porque até então o nosso planejamento era quando saía um aviso do Ministério informando quantas vacinas, quantas doses você receberia. E a gente montou uma estrutura aqui que vive de plantão o tempo todo para fazer com que em 24 horas as vacinas que aqui cheguem, em 24 horas elas estão em todos os 223 municípios do estado da Paraíba. Mas é uma estrutura montada permanentemente de aeronaves, de veículos, de caminhões, que ficam sempre de prontidão, porque a gente nem sabe o dia que vai ser entregue as vacinas. E isso é o que nós queremos sempre trabalhar com o Ministério, para permitir que a gente faça um planejamento mais adequado. O planejamento se faz com datas e com quantidade de vacinas que possam ser entregues. Obrigado mais uma vez. E nós seguimos agora para Natal. É a vez de Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, fazer a pergunta ao governador da Paraíba, João Azevedo.
Olá, Juraci, colegas de bancada, telespectadores do Giro Nordeste e o nosso entrevistado, o governador João Azevedo. Governador, mudando um pouco para a área econômica, nesse início de ano, o que tem pesado muito no bolso dos brasileiros são os constantes reajustes nos combustíveis, na gasolina, no diesel. E o governo federal tem adotado uma postura de colocar como vilão o ICMS, que é cobrado pelos estados, sobre os combustíveis. Inclusive, enviou um projeto de lei para o Congresso para ser avaliada essa unificação. E eu queria saber com o senhor como o senhor vê essa postura do presidente em relação aos estados e essa terceirização de responsabilidade sobre os reajustes dos combustíveis. Eu vejo com muita preocupação. Primeiro, porque a transferência de responsabilidade e um problema que não foi causado pelos governadores já seria um fato extremamente perigoso para a relação que nós precisamos ter dentro de uma relação republicana. Segundo, que essa lógica da cobrança do ICMS, ela existe há muitos anos no país. Há muitos anos. Cada um, o ente federal, o ente estadual, fazendo a cobrança dos seus impostos em percentuais que variam de estado para estado, no caso do ICMS. Entretanto, nunca houve, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, a triplicação do valor no preço lá final da bomba de nenhum combustível antes do governo que está hoje adotando um critério, esse é o problema, que é um critério da amarração do preço, da política de preço da Petrobras, associado ao dólar e associado ao mercado internacional. Ora, se a cada subida de dólar você sobe o combustível, se a cada queda que há ou variação no mercado internacional, você ajusta o preço do combustível, se você zerar o ICMS, eu vou aqui a um extremo, evidentemente, se você zerar o ICMS, não vai levar menos, talvez não leve nem um ano, para que o combustível esteja com o mesmo valor que está hoje. Porque a variação do dólar e a variação do mercado elevaria naturalmente o preço do combustível. Então, o que precisa ser discutido não é isso, não é a isenção do ICMS. O ICMS tem que ser tratado, a reforma tributária está aí, eu acho que precisa ser discutido dentro da reforma. Mas simplesmente transferir para os estados, como se fosse uma matemática muito simples, até porque o ICMS e de combustível tem um peso extremamente importante nas receitas dos estados. Você não pode abrir mão de uma hora para outra de uma receita como essa. Você quebraria todos os estados. Tem estados aí que teriam um prejuízo absurdo com relação ao ICMS. Todos os estados teriam, mas algum mais do que outro, evidentemente. Entretanto, não é esta forma, não é transferindo a responsabilidade para governadores que nós vamos encontrar a saída. A saída está na reforma tributária, que precisa ser muito mais ampla, uma reforma tributária que possa atender aos anseios de toda a população, que, inclusive, não seja só baseada no consumo, que não seja cobrado imposto só no consumo, mas que lucros e dividendos e outras coisas possam entrar nessa reforma. É o que nós defendemos. Obrigado mais uma vez, governador. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Aracaju, capital de Sergipe, onde está Pedro Nascimento, da TV Aperipê. Olá, Juraci. Olá, colegas de bancada e o pessoal que acompanha também de casa. Saúdo também o governador João Azevedo, do estado da Paraíba. Governador, com a pandemia da Covid-19, muitas festas tradicionais da Paraíba, né, foram canceladas ao longo de 2020 e agora em 2021 também. Um dos setores afetados foi o turismo. Né, e como o senhor tem trabalhado, como o governo tem trabalhado para ajudar as pessoas que trabalham de forma independente, que são pessoas que trabalham, por exemplo, no São João de Campina Grande e outras cidades da Paraíba, Carnaval, virada de ano, celebrações religiosas e outras comemorações, né, que trabalham justamente nessa época, às vezes, para obter a renda mensal ou até uma renda extra. Não tenha dúvida alguma que a pandemia afetou todos os setores econômicos. Nós sabemos que alguns, por conta da própria pandemia, tiveram resultados melhores, às vezes até inesperados.
comercialização de produtos de reformas, de decoração. Foram segmentos que, pelo fato das pessoas estarem mais em casa, começaram a olhar suas próprias casas e começaram a consumir muito mais. O próprio auxílio do governo federal, no sentido da ajuda, daquela ajuda financeira, isso fez com que o consumo fosse aumentado e ampliado, principalmente o consumo na área de alimentos. Entretanto, nós temos segmentos que sofrem diretamente os efeitos de uma pandemia. Os segmentos de eventos, os segmentos culturais e o segmento do turismo. Esses são segmentos que não tem, é praticamente impossível não colocá-los na linha de frente dos mais atingidos na pandemia. Entretanto, aqui na Paraíba, nós temos buscado de uma maneira que compatibilize os interesses de proteger a população e salvar vidas e, ao mesmo tempo, manter e preservar um determinado patamar de empregos, de número de empregos no Estado. Primeiro, o governo do Estado desenvolveu uma série de ações para beneficiar as pessoas com assistência social momentânea nesse período. Pessoas que perderam o emprego de uma forma imediata. Quando a pandemia surgiu, que nós decretamos o fechamento de espaços para eventos, você atinge diretamente aquela população. Tivemos ações que não só da assistência, mas principalmente para microempresários e para os empresários de pequeno porte, tivemos diversas ações na área econômica de isenção, de cobrança de CMS, de postergação de certidão, de abertura de linha de crédito dentro de um programa que nós temos aqui, chamado Programa Empreender, para pequenos e micros empresários. Fizemos uma abertura muito grande nesse programa. A própria Lei Rouanet pegou um determinado segmento da cultura e ajudou. Nós mantivemos aqui restaurantes e bares funcionando quase que durante todo o período da pandemia, praticamente não houve fechamento. Em determinados momentos, houve a limitação de horários de funcionamento. Entretanto, toda a parte de delivery continuou funcionando, para que a gente pudesse ter o menor impacto possível. A Paraíba é um estado que fechou o ano de 2020 com um saldo positivo de empregos. Carteira assinada, saldo positivo. Nós só ficamos atrás do Maranhão e do Ceará. E fomos o terceiro lugar no Nordeste em geração de empregos positivos. Isso é muito importante, porque está associado muito mais a um conjunto de outros investimentos que nós fizemos no estado, pacotes de investimentos na área de construção civil de mais de 800 milhões de reais, a capacidade que o Estado teve de atrair grandes empresas, mesmo durante o período de pandemia, para se instalar aqui no Estado. E estamos lançando na área de turismo um grande projeto, que é o projeto Polo Turístico Cabo Branco, que receberá aqui resorts, e além do Surf World Park, que é um grande parque com piscinas aquáticas, piscinas para a área de surf, cujos investimentos começarão a ser implementados esse ano e terão um prazo de execução de 2 anos. Ou seja, essa é uma busca constante para minimizar os efeitos da pandemia. Entretanto, nós não vamos de forma nenhuma conseguir zerar esses impactos. Muito obrigado e vamos girar mais uma vez. Temos muitos assuntos importantes para conversar com o governador da Paraíba, João Azevedo. A gente segue para São Luís, capital do Maranhão. Quero chamar Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Juraci, colegas, saudações aqui do Maranhão. O governador, a minha pergunta é a seguinte: o ex-presidente Lula deu uma entrevista hoje defendendo para 2022 que cada partido tenha a sua candidatura e que a unidade se faria num eventual segundo turno entre direita e esquerda. O governador Flávio Dino, já por sua vez, ele vem trabalhando na frente ampla, pensando na unidade da esquerda. Qual a sua opinião sobre essas duas possibilidades políticas para 2022? 2022, primeiro aqui na Paraíba eu tenho adotado que 2022 ficará para discussão em 2022.
até porque, no meio de uma pandemia como essa, a gente colocar a discussão, no caso de eleições estaduais, em pauta, é terrível isso. Mas, no caso da presidência da República, eu defendo que em 2022 se tente, evitando, evidentemente, as vaidades pessoais, evitando-se as vaidades pessoais, os projetos pessoais, as arrogâncias que muitas vezes são colocadas por algumas pessoas no meio dessa discussão, a gente tenha a possibilidade de ter uma unidade em torno de um nome que represente um projeto que vá na direção dos anseios da população. Eu tenho certeza absoluta que as lideranças políticas desse país terão que ter o bom senso de sentar à mesa, sem extremismos, e ter a consciência de que nós precisamos apresentar um projeto alternativo a esse país, que não seja o projeto do ódio, que não seja o projeto do negacionismo, que não seja um projeto que esqueça a função maior da própria gestão pública, que é de definir políticas de inclusão. Nós temos aí 2 anos de governo e temos pouca coisa em termos de definição de política. Você não tem política para habitação, você não tem políticas de inclusão social no nível que o país exige, mesmo considerando um auxílio financeiro que está sendo dado aí, mas políticas de longo prazo você não tem. E se você procurar outras áreas, também não vai encontrar. Política de investimento para gerar emprego e renda, você não consegue ter com relação ao governo federal. É isso que é preciso ser discutido politicamente para que a gente tenha uma candidatura que possa representar os anseios da população, principalmente evitando os extremismos. Obrigado mais uma vez, governador. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a Recife, é o momento da pergunta de Isa Maria, da TV Pernambuco. Olá, Juraci. Olá, governador João Azevedo. A minha pergunta é o seguinte, houve recentemente uma reunião com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, onde os governadores pediram mais clareza na distribuição das vacinas, né? Pediram mais clareza ao Ministério da Saúde. O que isso quer dizer? O que seria mais clareza em relação à distribuição das vacinas, governador? Aquilo que nós conseguimos agora com a reunião com o ministro Ramos e o ministro da Saúde, que era exatamente a apresentação de um cronograma em que os estados pudessem fazer o mínimo de planejamento para implementar as campanhas de vacinação. Isso foi obtido, evidentemente, nessa discussão. Ainda nessa reunião com o ministro Pazuello e o ministro Ramos, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de colocar a disponibilidade e a disposição dos estados para aquisição de vacinas e essas vacinas serem associadas, incluídas no Plano Nacional de Imunização. E o Ministério concordou. E nós estamos hoje, através do Consórcio Nordeste e do Fórum dos Governadores, tentando manter contatos diretos com fornecedores para que a gente possa ter outras vacinas. O Brasil, é importante que se diga isso, o Brasil tem uma estrutura para a produção de vacinas muito grande. O Instituto Butantan tem uma capacidade de produção que poderá chegar a 1 milhão de vacinas por dia. O Instituto Fiocruz pode produzir aí pelo menos 500 mil vacinas por dia, no mínimo. E você ainda tem uma outra possibilidade de produção, que é a vacina Sputnik, produzida hoje no Brasil pela União Química, que também poderá dar uma contribuição significativa em termos de número. Então, o Brasil pode, num determinado momento, dispor, com fabricação própria, de mais de 50 milhões de vacinas, mais de 50 milhões de vacinas por mês. Isso permitiria que o Brasil, rapidamente, em 8 meses, você tivesse 400 milhões de doses, que permitiria que a gente fizesse a proteção dos 200 milhões de habitantes brasileiros, inclusive considerando que a vacinação só pega quem tem 18 anos para cima, que é quando foram feitos os testes de todos os fabricantes de vacinas. Então, existe essa possibilidade. O que a gente cobra o tempo todo é agilidade. O que a gente cobra o tempo todo do governo federal é iniciativa,
é fazer com que essa busca por novos parceiros, por novas vacinas, seja constante e mais eficiente. Por isso que os estados estão se colocando na condição de fazer esse papel também e apresentar para o Ministério possíveis fornecedores. Nós temos na China um dos grandes fornecedores de vacina, a Sinopharm, que fabrica uma vacina que é utilizada na China e que a gente não tem ela aqui. Mas agora, em março, como ela faz parte do consórcio COVAX Facility, essa vacina vai ser aprovada pela OMS. Sendo aprovada pela OMS, a gente poderia utilizar essa vacina no Brasil. E é uma gigante na produção lá, a Sinopharm é uma gigante na produção de vacinas na China. Essa busca e essa tentativa de viabilizar cada vez mais vacinas é o que nós cobramos constantemente do governo federal e do Ministério da Saúde, para poder chegarmos a um ponto de, pelo menos, 70% da nossa população, que seria em torno de 140, 150 milhões de habitantes, estarem protegidas, e aí sim, os números, que já são agora comprovadíssimos em outros países, têm uma queda significativa, principalmente nas internações e, obviamente, nos óbitos que ocorrem em função das internações. Muito obrigado. E nós temos mais perguntas para o governador da Paraíba, João Azevedo. Vamos girar, é o momento de seguir para Teresina, capital do Piauí, onde está Henrique Douglas, da TV Antares. Saudações do Piauí para todos. Saudações, governador. Governador, eu queria retomar essa questão do turismo. Você falou num assunto muito importante. Exceto a Rota das Emoções, que por causa da geografia, o Piauí, o Maranhão e o Ceará se unem, o Nordeste tem planos turísticos muito individualizados. Como construir, governador, uma coalizão de atrações turísticas para atrair principalmente o capital estrangeiro? Ou o senhor acha que, após essa pandemia, vai ser um Deus nos acuda, onde cada estado vai querer cuidar pessoalmente de cada um? Qual a sua opinião sobre isso, governador? Eu acho, Henrique, que nós estamos exatamente trabalhando para que o contrário disso ocorra. O Consórcio Nordeste, criado, e que hoje nós temos reuniões constantes, e até com grupos de WhatsApp, onde nós conversamos diariamente com todos os governadores do Nordeste, serve exatamente para ir nessa direção. O ano de 2019 permitiu que nós fizéssemos, inclusive, uma incursão até a Europa, fomos a vários países, apresentando o Nordeste. Por incrível que pareça, poucos países conhecem o Nordeste. Falam do Brasil, mas para eles o Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro, e não é o Nordeste. E veja que contrassenso, nós estamos mais perto da Europa, nós estamos mais perto do Caribe, nós estamos mais perto dos Estados Unidos. E a porta de entrada do Brasil deveria ser obrigatoriamente o Nordeste. E quando nós fomos nessas visitas que fizemos, nós apresentamos o Nordeste como um todo. Cada estado levou seu próprio material, é óbvio, mas havia um material que era, em se tratando de cada segmento econômico e de potencialidades, nós levamos o material do Nordeste. Essa é a única forma da gente trabalhar. Nós sabemos que o turismo ele tem características próprias de cada região. Nenhum estado do Nordeste, por mais bonito que tenha suas praias, terá aqui a ilha de areia vermelha que tem na Paraíba, que é uma coisa que só tem aqui. A maré baixa, aparece uma areia vermelha e que as pessoas vão de barco até lá, passam 6 horas, depois a maré sobe e a ilha desaparece. Isso é uma característica. Os lençóis maranhenses, ninguém vai mudar. Está lá. Enfim, essas características são próprias e terão que ser vendidas para o turismo de uma forma individualizada. Entretanto, o conceito de atrair pessoas para o Nordeste terá que ser integrado. Nós temos que fazer com que o turista que chega em Pernambuco, ele vá para o Rio Grande do Norte e ele venha para a Paraíba. O turista que chega no Ceará já faz isso lá, para o Piauí, porque está mais perto. Ou seja, pelo menos uma sub-regionalização do Nordeste para facilitar esse deslocamento terá que ser feito. E nós estamos pensando nisso.
vamos, com essa implantação do polo turístico do Cabo Branco, nós temos uma previsão de aumentar o número de turistas na Paraíba de mais de 1 milhão de turistas por ano. Isso terá um impacto significativo no turismo da Paraíba, mas nós sabemos que, ao chegar aqui, um turista que vem de fora vai querer ir a Pernambuco, vai querer ir ao Rio Grande do Norte, vai querer ir ao Ceará. É isso que nós queremos aqui. Em eventos que nós realizamos aqui, eventos internacionais aqui no Centro de Convenções, eu me lembro sempre de um grupo de participantes aqui do Fórum de Governança da Internet, o Fórum Global de Governança da Internet, um grupo que veio da Austrália, e eles reclamaram conosco, porque quando nós divulgamos o evento, divulgamos apenas a área em que seria realizado o evento, e não divulgamos as outras áreas próximas, praias, cidades que tem aqui, porque eles, segundo palavras deles, disseram, se nós soubéssemos disso, nós teríamos programado para passar mais tempo aqui. É isso que nós temos que fazer. Se eu divulgo a Paraíba, eu tenho que dizer que bem pertinho aqui eu tenho Recife, eu tenho pertinho aqui, eu tenho Natal, e a gente fazer essa integração. Mas o Consórcio Nordeste trabalha dessa forma. Obrigado mais uma vez. E é o momento de visitar Fortaleza. Carla Soraya, da TV Ceará, faz agora a pergunta ao governador João Azevedo. Olá, Juraci. Meu cumprimento também aos colegas de bancada virtual, a quem está nos acompanhando e principalmente ao nosso convidado de hoje. Governador, o senhor já abordou aqui a questão dos investimentos que estão sendo feitos, inclusive a gente sabe que o senhor vai convocar professores, tem ainda o projeto de garantia safra. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a saúde fiscal do seu estado, porque a gente também já falou hoje à noite aqui sobre a questão do ICMS, e o senhor falou que se mexer no ICMS, alguns estados podem quebrar. Por que o senhor acha que o presidente gostaria de fazer deixar os estados numa situação como essa? Na verdade, aí é uma disputa política. É uma disputa política na transferência para os estados de um problema que não é causado pelos estados, eu continuo dizendo, porque a política de preço em que o ICMS está contido no preço do combustível, são muitos anos dessa forma e nunca tinha triplicado. Só triplicou de valor a partir da política de preço implantada pela Petrobras nos últimos tempos. O estado da Paraíba, graças a Deus, mesmo com a pandemia e com, eu diria, por conta do esforço gigantesco de toda uma equipe de governo, conseguiu fechar um ano de 2020 onde a gente teria muita coisa para comemorar. Eu digo sempre que a gente poderia estar celebrando aqui ter sido o terceiro estado em geração de emprego, poderia estar celebrando aqui que nós fechamos um resultado primário extremamente importante, que nós poderíamos estar comemorando aqui a menor relação receita corrente líquida versus dívida. O estado da Paraíba é um dos estados menos endividados desse país. Nós poderíamos estar comemorando aqui, porque fechamos os números, falta a confirmação por parte do Tesouro Nacional, mas a Paraíba será o terceiro estado do Brasil a ser rating A pelo Tesouro Nacional. Essa nota que é dada pelo Tesouro Nacional para orientar todo o mercado e estabelecer limites de garantia dentro do governo federal para empréstimos que os estados tomam. Nós poderíamos estar aqui comemorando os 260 milhões de dólares que nós assinamos de empréstimos com o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento por conta dessa saúde fiscal que o Estado apresentou. Eu sei muito bem que isso foi um esforço muito grande e que, em outros momentos, nós estaríamos realmente celebrando. Entretanto, as 4.306 mortes que tivemos no estado da Paraíba por conta da pandemia não deixam a gente celebrar isso. Isso é muito importante para a economia do estado. Isso é muito importante porque eu sei que gera emprego, gera renda, faz com que a gente tenha condições de, como você citou, chamar 1.000 professores praticamente por ano para ingressar nas nossas escolas, faz com que o estado da Paraíba, agora em 2020, seja o estado do Brasil com o maior percentual de escolas com ensino integral,
nós vamos para 67% das nossas escolas de ensino médio com tempo integral. E dessas escolas, 50% escolas técnicas. Isso é uma vitória extraordinária. Nenhum município do estado da Paraíba deixará de ter uma escola de tempo integral. Isso são vitórias que ficarão aí. Isso é um legado que se deixa. Entretanto, essas celebrações vão ficar para outro momento. Porque enquanto nós tivermos 10, 12, 18, como foi o caso de hoje, óbitos por dia durante essa pandemia, não dá para celebrar. Não dá para celebrar. Eu diria que o momento fiscal do Estado é muito bom. Nós temos resultados para apresentar. Entretanto, fica muito difícil fazer celebrações nesse momento, enquanto tantas famílias aí choram pelos seus entes queridos. Mas nós vamos, sim, fechar, como fechamos o ano de 2020, e teremos um ano de 2021 mais complicado ainda para os estados. Mais complicado ainda. Até porque esse auxílio emergencial está reduzindo aí agora, o governo fala em R$250, isso vai cair o consumo, vai reduzir receitas para o Estado, e nós sabemos que até as ajudas que o governo federal deu, através de uma lei aprovada pelo Congresso, para compensar quedas de ICMS que nós tivemos lá em junho, julho e agosto, nós não teremos esse ano, ou seja, cada estado terá que se virar com os seus próprios recursos. A Paraíba, volto a dizer, está ajustada na sua área fiscal. Nós estaremos lançando, inclusive, ainda esse mês, ou talvez no dia 1º de março, mais um pacote de obras no valor de R$370 milhões para investimentos para gerar emprego e gerar renda. Porque nós entendemos que alguns segmentos que nós protegemos durante toda a pandemia, a agricultura, as indústrias e a construção civil, que nós não fechamos durante a pandemia, esses 3 segmentos foram responsáveis pela geração de mais de 70% desse saldo de empregos que a Paraíba comemora como 3º lugar no Nordeste. Ou seja, isso é um conjunto de ações e de medidas que você vai tomando à medida que os problemas aparecendo, matando o leão de cada dia. Obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o governador da Paraíba, João Azevedo. Falando sobre um assunto que o senhor já citou e vamos continuar falando, a pandemia continua, são mais de 14 milhões de desempregados, mas o auxílio emergencial deixou de existir. O senhor defende a volta de algum recurso em apoio à população neste momento e em quais condições? A Paraíba teve a oportunidade de, durante o pico da pandemia, nos meses de maio, junho, julho e agosto, nós implementarmos medidas de assistência social às famílias que ficaram desempregadas e, logicamente, as famílias que muitas vezes são atingidas de uma forma mais direta com o desemprego e com a falta de oportunidades. A Paraíba distribuiu mais de 1 milhão de cestas básicas. Nós isentamos contas de água para as pessoas que têm a chamada tarifa social. Nós implementamos linhas de financiamento específicas para essas pessoas. Ou seja, fizemos compra na agricultura familiar em um número extraordinário. O programa o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos para compra e distribuição direta, atingiu praticamente 50 milhões. Ou seja, isso tudo que nós fizemos, nós conseguimos suportar num determinado momento. Quando o auxílio emergencial do governo federal chegou, ele foi complementar essa situação. O que é que nós estamos vivenciando hoje? Nós estamos vivenciando hoje o aumento de pessoas passando fome. E por que eu posso dizer isso? Porque nós temos um programa aqui que é o Programa de Alimentação para Pessoas de Rua, numa parceria com a Arquidiocese do Estado, em que nós distribuímos cerca de 3.000 refeições por dia a pessoas de rua. E todo dia eu recebo o relatório e vem aumentando gradativamente o número de pessoas que procuram essas refeições que são feitas
distribuídas em parceria com a Arquidiocese. Ou seja, esse é um indicador direto. Isso não é uma pesquisa, não. Isso é uma realidade. As pessoas estão cada vez mais em condição de dificuldade. Nós aqui já estamos pensando em voltar algumas das políticas implementadas em maio, junho e julho para ajudar essas famílias. A Paraíba tem, pelo menos, 60 mil famílias que não estão na Bolsa Família do governo federal, nem estão dentro de um programa que nós temos aqui chamado Cartão Alimentação, em que é um cartão que é distribuído, as famílias fazem compras com esse cartão e nós alimentamos esse cartão mensalmente com um determinado valor para que as famílias possam fazer compra dos produtos mais básicos. Esse levantamento que nós fizemos, nós identificamos agora que 60 mil famílias não estão nem num programa nem no outro. Imagine a situação. É isso que nós temos que ter esse foco muito grande agora nesse primeiro semestre, que é exatamente geração de emprego, mas ao mesmo tempo de assistência a essas famílias, porque o grau de miséria nesse país vai aumentar nesse primeiro semestre de 2021. Muito obrigado mais uma vez. E nós temos mais perguntas. Vamos chamar novamente Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Ligar o áudio. Governador, em função da pandemia, houve um investimento forte em tecnologia, o uso intensivo para as atividades laborais e para a educação. Hoje o senhor recebeu o resultado de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que destacou, com boa nota, o ensino à distância. O que o senhor pretende fazer ainda nessa área de tecnologia, de suporte à área de educação e de saúde, porque também tem se usado muita tecnologia na assistência de saúde? A pandemia, ela mudou hábitos, né? Nós sabemos disso. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma coisa que era não usual, pelo menos. E hoje nós estamos aqui fazendo uma entrevista para todo o Nordeste, com pessoas, cada uma nos seus estados, nas suas casas, nos seus gabinetes, cuidando e trabalhando aqui. A educação exigiu isso e que nós nos reinventássemos de uma forma muito rápida. E eu realmente fico muito feliz em saber que a Paraíba ficou em primeiro lugar nessa condição de oferecer ensino à distância para seus alunos. Isso foi um levantamento feito pela Fundação em que se discutiu os meios, se discutiu o acesso, a supervisão e a cobertura, para que dentro desses parâmetros, tem uma metodologia muito clara no estudo, fosse definida uma coisa chamada Índice de Ensino à Distância. E a Paraíba ficou com um número de 6,32, o maior, aliás, 6,03, o maior número do Brasil. E como foi possível isso? Exatamente pela capacidade que a equipe da saúde, da educação teve de prover instrumentos. Nós conseguimos uma parceria com a Google e implantamos o chamado Google Classroom, que é um aplicativo que permite que você organize virtualmente as turmas, a relação entre professor, entre alunos. Nós criamos atividades virtuais através das redes, nós criamos uma TV educativa que foi utilizando a rede da TV Assembleia aqui, já que a Paraíba, o governo do estado, não tem uma TV, nós implementamos uma TV educativa, nós fizemos pacote de dados para aqueles estudantes que não tinham condições de comprar, usar o seu celular e alimentar o seu celular, nós fizemos pacote de dados, e nós fizemos para aqueles alunos que não tinham acesso de forma nenhuma aos meios por internet, nós fizemos um material impresso e fizemos chegar esse material na casa desses alunos. Isso foi um esforço gigantesco, evidente. Primeiro, pelo tempo que isso foi feito. E quando a gente vê o resultado disso agora, eu, como professor que fui, eu fico extremamente feliz em saber que nós chegamos muito longe. Chegamos muito longe.
É preciso aprimorar? Não tenha dúvida nenhuma. Isso é uma nota que vai de 1 a 10. Nós ficamos com 6, ficamos com a melhor nota do país, mas ainda é 6. O ideal era que fosse 9,5, 9,8. Nós vamos trabalhar para isso. Nós conseguimos, junto ao Ministério das Telecomunicações, a ampliação da TV Assembleia para duas áreas da Paraíba, para que a gente possa chegar em mais alunos. Você da EPC sabe que a própria Rádio Tabajara foi utilizada também para divulgar e aulas que nós preparamos para os alunos. Ou seja, esse foi um esforço de toda uma equipe, de todo o time de governo, e que agora foi reconhecido nacionalmente, e que bom que isso aconteceu. Por isso que eu acho que o ensino ele vai sofrer uma modificação significativa. Você jamais vai voltar 100% de aulas presenciais. Você vai ter sempre agora um percentual, 10%, 15% das aulas, de forma remota, porque permite agilidade, porque faz com que você possa ampliar, inclusive, essa carga horária. Então, isso é muito importante. Naquilo que se refere à saúde, dentro desse empréstimo que nós assinamos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, existe um segmento importante com um valor significativo, exatamente para que a gente possa uniformizar não só protocolos, mas o sistema todo de prontuário eletrônico de todas as unidades de saúde desse estado. Vai permitir que o cidadão na capital, se aqui atendido, essa ficha dele, esse prontuário, fique disponível para qualquer unidade, se aqui, depois de poucos dias, ele for atendido em qualquer outro regional, aqui no estado, esse prontuário vai estar ali disponível para o médico que o atender, basta digitar o CPF. Ou seja, o avanço da tecnologia, eu que um dia já ensinei nessa área, e que sou apaixonado por essa área, porque eu acho que tem muita coisa boa ainda a trazer, é um caminho sem volta. E a pandemia nos obrigou e fez com que a gente acelerasse esse processo. Então, hoje eu celebro muito essa informação que saiu hoje aí da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado. E seguimos com mais questões para o governador da Paraíba, João Azevedo. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com o Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Então, governador João Azevedo, a gente voltando a falar um pouquinho sobre política. Foram protocolados mais de 30 pedidos de impeachment contra o atual presidente e nenhum deles chegou a prosseguir. O senhor acha que haveria um clima para o Brasil enfrentar um novo processo desse de impeachment? E se de alguma forma a democracia, com esse clima de rivalidade política que continuou depois das eleições, está em risco no Brasil? Primeiro, é importante dizer que as instituições no Brasil têm funcionado da maneira mais adequada possível. Eu acho que, enquanto nós tivermos isso, nós teremos certeza de que a democracia está preservada. Eu acho que, a partir do momento que nós perdemos a capacidade de ouvir o outro, de argumentar, realmente fica muito difícil fazer política. As pessoas hoje estão na base do contra ou a favor, sim ou não. Então não existe diálogo, não existe discussão, não existe argumentação possível. E o mesmo argumento, o mesmo fato, serve para leituras absolutamente antagônicas. E é o que é mais chocante. Às vezes o mesmo fato ele é visto por pessoas que têm visões diferentes, com outro foco, com focos completamente diferentes. Eu tenho certeza que a questão do impeachment não tem questão de clima ou não tem clima. Se tem crime cometido ou se não tem crime cometido. É isso que precisa ser analisado, é isso que precisa ser julgado, e o Congresso terá que exercer esse papel. Verificar se há ou não o cometimento de crimes, e a partir daí julgar. Não existe nenhum momento, eu não conheço na história, nenhum momento em que alguém diga assim, olha, agora estamos no momento ideal de continuar com o processo de impeachment. Isso não vai acontecer nunca. O que acontece é, se há, por parte da população, uma pressão maior sobre o Congresso, é que esse processo acontece de impeachment. Mas eu acho que não tem questão de momento adequado ou não.
Se houve cometimento de crime, que seja apurado. Se foi comprovado, que seja feito o impeachment. É assim que funciona a democracia. Obrigado, governador. E agora é o momento de mais uma pergunta de Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, para o governador João Azevedo. Governador, às vésperas do Carnaval, exatamente no dia 12 de fevereiro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro assinou 4 decretos de 2019 que ampliam a facilidade de compra de armamento e munição por agentes de segurança, atiradores e colecionadores de armas. O que o senhor acha desta atitude do presidente? Um equívoco total. Você não pode imaginar jamais que você vai promover segurança armando a população. Primeiro, porque este decreto vai possibilitar que pessoas, imagine pessoas consideradas praticantes de tiro ao alvo, pessoas poderão adquirir 60 armas. Imagine que você pode juntar 10 praticantes e você terá aí 600 armas. Imagine aí que você pode ter estas armas sendo direcionadas para meios não legais ou não lícitos. Então, não será dessa forma que nós vamos combater e resolver o problema de violência nos estados. A Paraíba tem uma política de segurança que há muitos anos vem dando resultado e vem fazendo com que os números de CVLIs, principalmente, que são crimes letais, violentos, letais, intencionais, ele tem uma redução ano após ano. Fechamos 2020 com o melhor número da década, em termos de queda, em termos de número de CVLIs. Isso nos permite entender que dentro deste conjunto de ações, a apreensão de arma é estimulada na Paraíba. Cada policial que apreende uma arma, ele recebe uma gratificação por esse fato, por este ato. O que nós queremos é exatamente tirar de circulação o maior número possível de armas. Como nós pretendemos tirar o maior número possível de drogas de circulação? Apreendemos mais de 4,5 toneladas. Imagine que a Paraíba também não é produtora de drogas, mas por conta exatamente da ausência de políticas de proteção das fronteiras que cabe ao governo federal realizar, os estados ficam à mercê de ter que internamente cuidar dessa questão das drogas, tendo delegacias especializadas, delegados especializados, postas especializadas para combater um crime, eu diria que é um crime federal. Entretanto, essa permissividade que se dará com relação às armas é um completo equívoco e levaremos, eu não tenho dúvida nenhuma, se mantido o Brasil a uma violência cada vez maior. Obrigado mais uma vez, governador. E nós seguimos para mais uma participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Governador, Guerra dos Mascates, Revolução de 1817, Praieira, Confederação do Equador, Revolta do Quebra-Quilos, Revolução de 30. História, passado, futuro, governador. O protagonismo do Nordeste, está onde esse futuro e esse protagonismo? Quer dizer, o Fórum de Governadores, o Consórcio de Governadores. O que o senhor vislumbra nessa fortaleza aí para o Nordeste? Não há outra forma que não seja através da unidade das forças políticas dessa região. O Nordeste tem uma força política muito grande, mas, infelizmente, durante muitos anos, essa força política foi utilizada muito mais de forma individual, em benefícios de grupos ou de famílias, que se aproveitou das condições de exercer cargos eletivos ou não, para benefícios próprios. A partir do momento em que hoje nós temos uma geração em que o espírito de coletividade é muito mais aguçado, eu tenho certeza absoluta que o protagonismo para o Nordeste se dará através da união. O Consórcio Nordeste, eu reporto novamente ao Consórcio Nordeste, exatamente porque o consórcio é um pouco a representação disso.
a força que hoje o consórcio Nordeste tem, politicamente falando no Brasil, é muito grande. Nós temos hoje o governador Wellington Dias como representante maior e coordenador de toda a área de saúde dentro do Fórum dos Governadores do Brasil. E não há uma reunião em que o governador Flávio Dino não seja ouvido, que o governador Rui Costa não seja ouvido, que a governadora Fátima não seja ouvida, que o governador Camilo, que o governador Paulo Câmara. Ou seja, essa força é reconhecida hoje nacionalmente. Mas nós vamos fazer com que essa força seja cada vez maior se nós tivermos a capacidade de mantermos esta unidade do consórcio Nordeste, lutando por políticas que possam trazer desenvolvimento dentro daquilo que são as maiores potencialidades do Estado, dos estados. O Nordeste será capaz de produzir 75% das energias renováveis desse país. E nós temos que nos unir, porque se a Paraíba tem um potencial muito grande, o Rio Grande do Norte, Ceará, ou seja, todos os estados têm que buscar isso e colocar isso na mesa. São fichas, são cartas que nós temos para disputar. É isso que precisa ser colocado. E essa unidade e o protagonismo vai sair a partir desse posicionamento dos governadores. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Gostaria de agradecer a participação do governador da Paraíba. Governador João Azevedo, nós temos aí 1 minuto para as suas considerações finais nesse finalzinho de Giro Nordeste. Eu que agradeço por essa conversa, por esse papo aí com todos vocês. Para mim é sempre importante quando a gente pode passar para a população e para todos que nos ouvem as nossas posições, as nossas compreensões e as nossas leituras dos fatos políticos e da própria vida. Então, para mim é um prazer muito grande e estou sempre à disposição quando convocado for. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, dizemos nós mais uma vez, governador. E o Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Pedro Nascimento, da TV Aperipé em Sergipe, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Isa Maria, da TV Pernambuco, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, e Carla Soraya, da TV Ceará. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!